Olá, pessoal. Venho aqui conversar com vocês um pouquinho, compartilhar um pouco mais do projeto Alfabetizando com os personagens de Maurício de Souza. Hoje eu vou falar da leitura 8 do Anjinho, do An do Anjinho, para formar a família silábica An, En, In, On, Um. Os planos de aula estão lá disponíveis nos comentários, caso vocês queiram imprimir. Tem a aula número 1, conhecendo o personagem e a família silábica dele. Tem a aula 2, para montar o banco de palavras. Tem a aula 3, que é a leitura coletiva e depois individual também. E a aula 4 é a leitura individual. Na verdade, aqui é a escrita individual e aqui é a leitura. A leitura é do plano 4, é para ler sozinho. Então, a aula 1, conhecendo o Anjinho e as famílias silábicas do An. O objetivo é revisar as famílias silábicas que já trabalharam e introduzir o personagem do Anjinho. Então, vai introduzir depois que revisar as famílias que vocês já introduziram antes, que são essas daqui. Com a revisão, você monta lá a tabela com os personagens aqui e as letras sem as vogais aqui, só as consoantes. Lá em cima você deixa vazio e depois você coloca as vogais com uma letra diferente. E aí vai descendo junto com os alunos e já formando as famílias silábicas. E eles vão lendo já para você. Aí depois que você fez essa revisão, você apresenta o personagem, pergunta o que eles conhecem desse personagem. Aí você completa depois as informações. E desafia os alunos a escrever a palavra Anjinho lá no quadro. Aí você discute as diferentes formas da escrita das crianças, sem fazer julgamento. Quem escreveu certo ou errado, você não vai falar se está certo ou está errado. Se bem que as crianças mesmo costumam dedurar umas às outras, que falam que estão errados. Aí depois você destaca a sílaba do An, da palavra Anjinho, e com eles você vai formar a família silábica do An, En, In, On, Um, lá no quadro. Aí você já tem uma tabela formada, lá na última linha, lá você acrescenta mais uma linha. Já coloca o personagem lá, o desenho dele, e a letra N, que é a consoante. Aí depois você desce as vogais, só que você tem que falar que as vogais vão ser antes da consoante, não depois. Você tem que frisar isso, porque senão vai ficar na, neni, nonu. E não é na, é an. Você mostra para eles bastante isso, a diferença do an e do na, porque eles costumam confundir muito. Na verdade, já tem um na aqui, que é o da Mônica, então fica mais fácil para você até comparar os dois, que o a aqui veio depois do n, e lá do Anjinho é o contrário. O A vai vir antes do N. Dá para você mostrar para eles a diferença depois também na sonoridade, na hora da leitura. E aí vocês vão começar, então, a formação das palavras com essas sílabas que estão aqui no cartaz. Mas agora você pede para eles montar palavras que tenham o An, En, In, On, Um do Anjinho. É um desafio novo para eles. Não basta eles formar palavras com as sílabas antigas. Tem que acrescentar essas. E como avaliação desta aula, você vê a participação dos alunos nesse processo da revisão e depois o envolvimento deles na escrita, expressando as ideias deles, se empenhando na leitura. Na hora de formar palavras também, você vê se eles têm se interagido nessa formação de palavras. E você vai, assim, favorecendo um ambiente colaborativo para desenvolver as habilidades de leitura e de escrita. Não esquecendo de valorizar o respeito na diversidade nas formas de escrita, que não pode um coleguinha denegrir o outro porque ele escreveu errado. A aula 2 é a montagem do banco das 20 palavras do personagem Anjinho. Aí você vai reforçar o conhecimento das famílias silábicas de novo, uma rápida revisão, e vai depois montar junto com eles as novas palavras, usando agora as sílabas do An, En, In, On, Um. Esse trabalho vai ser em dupla. Aí você vai promover a cooperação e a troca de conhecimento entre os alunos. E reforçando ainda que eles devem organizar direitinho essas palavras na hora de colar no caderno, e na hora de escrever com uma letra bem bonita, separando em sílaba tudo certinho. E na hora de listar as palavras na lousa também, de forma conjunta, vai consolidar o aprendizado coletivo. Então você faz uma rápida revisão, você já fez, mas faz mais uma vez. Aí forma as duplas, entrega uma folha para cada dupla, mas eles vão formar 10 palavras só. Aí você já vai dar metade para cada um. Aí cada aluno vai recortar a metade. Depois eles vão montando as palavras do banco de palavras, que você já pode até dar a folhinha do banco de palavras para eles. E eles vão colar 10 no caderno, cada um cola 10. E vão escrever também essas 10, separando em sílaba.
Aí quando uma dupla já terminar, você pede para eles ajudar as outras duplas, porque daí eles não ficam ociosos e bagunçando na sala. Aí quando todo mundo já estiver pronto, já terminado, já colado, você vai passar para a próxima fase. Então, é essa folhinha aí, esse banco de 20 palavras aí. Você já pode dar a folhinha para eles ver quais são as palavras que eles vão ter que montar. Cada um vai montar só 10 nesta atividade. Então, por isso, você já dá essa folhinha para eles, para cada dupla, já dá recortada assim, a metade para cada aluno. Aí eles vão trocando na hora que eles precisarem das sílabas, um vai ajudar o outro. São 10 palavras para cada aluno, então. Aqui tem 10 palavras. Eles vão colar essas 10 palavras no caderno e depois escrever também. E para avaliar esta aula, você vai ver a interação dos alunos quando eles formaram as duplas. Se um ajudou o outro, se não ficaram brigando por causa das palavras, um querendo a sílaba do outro, sem pedir. E assim você vê, você avalia, depois você pode entrar também fazendo uma intervenção quando tiver uma briga muito feia. Lógico que você vai ter que intervir. No final dessa aula, então, os objetivos você vai ver se foram alcançados. Se eles trabalharem em equipe, se organizar direitinho as palavras no caderno. Você pode destacar as palavras mais desafiadoras para eles depois perguntar o que significa. Você pode explicar melhor o significado para esclarecer as dúvidas, colocar aquela palavra dentro de uma frase para eles entender melhor, porque tem palavras que eles não entendem. Aí na aula 3 vai ser a leitura. A leitura vai ser, nessa aula aqui, vai ser coletiva. Eles vão ler juntos. Enquanto uma turma está lendo, você pede para as meninas lá na frente levar uma régua, elas vão apontando e lendo. Enquanto isso, os meninos ficam lá sentados e escrevendo aquelas 20 palavras lá. Depois troca. Aí vão os meninos lá para ler e os meninos ficam lá escrevendo. E para avaliar essa aula, você vai ver se eles se envolveram nessa tarefa de leitura, se todo mundo participou, ou se eles ficaram só uns repetindo os outros. Porque tem muito disso. Um aluno lê, o outro vai repetindo sem nem olhar na palavra. Você tem que observar bastante isso em fazer as suas intervenções, porque ele precisa olhar para as palavras, para ler as palavras, não ficar só repetindo. Aí você, depois como dever de casa, você vai pedir para eles escrever essas 20 palavras. Aí você vai ver a responsabilidade se o aluno realmente fez o dever. No dia seguinte ele vai ler certinho para você, se ele realmente estudou. Então, vai mostrar que ele é um aluno responsável. Então, esse é o dever. Aquelas 20 palavras lá vão estar numa folhinha separadinha para descolar depois no caderno de dever, ou pode ser no caderno de sala mesmo. Porque essa outra aqui tem um desenho do anjinho, eles vão colar no caderno de leitura no dia seguinte, quando você chamar eles para ler para você. E a aula 4 é essa aula, a aula da leitura individual. Aí você vai chamar um por um para ler para você. Aí você vai avaliar a habilidade na leitura individual dele e vai reforçar a importância de praticar essa leitura em casa, no caso de um aluno não estar conseguindo ler. Você pode proporcionar um feedback para cada aluno, incentivando ele a ler mais em casa, ou então elogiando aquele que leu bem para você. Enquanto isso, os alunos vão fazer uma leitura de gibis. Porque enquanto um lá está lendo para você, para não deixar os outros sem fazer nada, você dá leitura também. Você oferece um monte de gibis lá, disponibiliza lá e eles vão escolhendo e vão lendo. Aí você vê a fluidez, a compreensão durante a leitura, se ele não está lendo só por repeteco, só porque ele decorou, porque tem aluno que decora. Aí depois, se você faz uma leitura salteada, ele já não sabe mais. Aí cada aluno depois vai colar a sua lista de palavras no caderno de leitura, sua folhinha. Então a leitura paralela vai ser feita num cantinho da leitura, ou você pode sentar os alunos em círculo, disponibiliza para eles muitos livros, para eles poderem escolher um, para eles poderem ficar sentado quietinho na carteira dele lá, lendo. Tem que ser de acordo com a faixa etária deles, mas os gibis geralmente são. E para avaliar essa aula, você vai ver se foi consolidado o aprendizado das famílias trílabicas já trabalhadas, ou se vai precisar de mais reforço, de mais trabalho, porque tem alguns alunos que ficam para trás. A gente não pode ficar reforçando toda a vida, tem que ir para frente, mas ao mesmo tempo reforçando também. Vai e vem, é assim que funciona. Porque se ficar muito parado também, os alunos que já estão sabendo ler vão ficar desanimados. Então é melhor ir e voltar, sempre. O próximo vídeo vai ser um compilado de todas as leituras do projeto de alfabetização dos personagens de Maurício de Souza. Porque agora você já sabe o esquema, então daqui para frente não precisa mais, porque os esquemas são os mesmos. O jeito de trabalhar é o mesmo, até a última leitura, que são 33 leituras. Então eu vou disponibilizar todas as leituras agora num compilado no próximo vídeo.
O link deste arquivo, então, está abaixo nos comentários. Eu te agradeço a atenção. Se este vídeo te foi útil, você pode retribuir doando alimentos para uma pessoa da tua comunidade mesmo. Que Deus te abençoe. Até a próxima!